Ele. Ah, não, confundi. E aí, pessoal, então agora estamos gravando a nossa aula de terça-feira, dia 11/8/2020. 2020. Opa, já estava errando o ano aqui. Esse ano passou, que loucura, né? O famoso 11 de agosto, o mês do cachorro louco. Então, não menos importante, esse mês, iremos fazer atividades, iremos produzir textos, iremos dar recados e não vamos esquecer de uma coisa. Teve gente... Espera aí, Japa, espera aí. Teve gente que não me entregou o trabalho da entrevista. Então se fudeu. Eu vou entregar hoje, Tufo. Se me mandar uma mensagem e dizer o porquê, eu até aceito até hoje. Ah, Tufo, eu tive um problema aí. Se for compreensível... o cara no ano que vem, né? Eu até aceito. Eu tive um problema que eu demorei eu tive que fazer dois, né, pra te entregar essa entrevista. Mas, Japa, olha só, o importante era ter entregue, tá? Porque é o seguinte, ó, gurizada, eu aceitei várias atividades, várias formas, depois eu mudei já, comecei a aceitar áudio, então eu aceitei tudo, não tinha o porquê de não fazer, não tinha desculpa. Não, também não. A minha ficou boa, né, Tolfo? Ficou uma ótima, né? Ficou não ótima. Aceitou o meu, gente, né? Então eu tive que fazer outro. É verdade, Bem Betina. feito, Betina. A Betina, olha o que é Betina. Betina. Ô, Japa, silêncio. Ô, Japa, tem multa aí, faz favor, e o Álvaro também. Betina, eu vou contar como é que foi o trabalho da Betina. Ela pegou a irmã dela, que está no 4º ano, e aí ela começou a fazer as perguntas e as respostas da irmã dela. Não sei. Sim, não sei. Acabou a entrevista! Tinha 40 segundos. Aí eu disse, não, é sacanagem, né, Betina? Assim, senhor, deixa eu te contar uma coisa. Eu te mandei entrevista, eu tinha feito com a minha avó. E a minha avó, como adora aparecer nas câmeras, não queria gravar. Aí eu tive que fazer com meu pai. E meu pai, como é médico e estava meio noiado das ideias, queria fazer uma resposta meio formal. O vídeo durou 3 minutos e 48 segundos. Sim. Então eu mandei. Não tem problema. Olê, não importa o tamanho, o importante era fazer. Se a Betina, Tolfo, mas eu já fiz, não tenho tempo, eu ia aceitar, entendeu? Mas como eu conheço muito bem a Betina, aí eu quis judiar dela mesmo, quis dar uma sacaneada. Mas, gurizada, vamos lá então, a nossa página 174. Página 174. A Letícia agora virou a ninja do funk, olha só aí, hein? Puro ninja do funk. Eu tenho funk, Tolfo. Então tá bom, tá. É a ninja do sertanejo agora. Não. Como é que é o estilo de vocês? É a ninja do K-pop. Bem lembrado, Thomas. É o seguinte, livro. Vou mandar essa semana o Menino do Dedo Podre, do Menino do Dedo Verde. Essa semana, o Menino do Dedo... preciso ler. E é bem legal, gente, uma leitura assim, se vocês pegarem e ler, em, sei lá, ia dizer 5 minutos, não, mas em 2 horas acaba o livro. Ele é bem pequeno, as letras são bem grandes, tá? E eu acho muito fácil, a leitura fácil, assim, e a cada capítulo que tu acaba, tu quer ler mais e mais. É bem interessante, gurizada. Então vamos lá, essa semana, alguém manda para mim, já aproveita e escreve aí nos grupos, tá? Não. Tolfo, eu vou fazer... Espera aí, Japa. Cala a boca, é o seguinte, Japa. Quando eu estiver falando, não me interrompe, senão vai ficar ruim, porque corta a gravação, tá? Assim, pessoal, então, alguém escreve aí para mim, Tolfo, o livro. Já escreve aí no grupo, já escreve nos 3 grupos, para eu não ter como esquecer mesmo. Tolfo, o livro. E daí eu já vou mandar. Escreve aí, O Menino do Dedo Verde. O Menino do Dedo Verde. Tá, gurizada, página 174, nós ficamos de fazer, né? Eu gostaria que 2 pessoas lessem aquela tirinha que nós temos ali. Tipos de sujeito. Antes disso, eu quero dar mais um recado. A turma 171, após acabar
Arthur, principalmente, né, Arthur? A turma 171, após acabar essa live, não saiam. Não saiam, que a gente tem que conversar. Nós precisamos conversar a respeito do trabalho da amostra científica, tá? Tá. Vamos lá, então. Vamos lá. Tipos de sujeito. Fala. Eu vou fazer o meu resumo do dedo verde oral, pode ser? Não pode. Eu mando o áudio, né? Porque eu tenho preguiça de escrever. Não, cara. Ei, não tem pode, vagabundo. Deixa o preguiçoso. Tá, vamos lá, então, João Álvaro, Letícia, Japa, deixa no mudo aí. Agora, se quiser, Vamos lá no tipo de ele sujeito. toca os dedos dos negócios e sai flor. Pronto. Ó, acabou. Resumindo, é isso aí, Japa. Mas não estraga a surpresa, né, Japa? Deu spoiler. Acabou de perder um ponto aí, Japa. Tipos de sujeito. Vamos lá, gurizada, página 174, tá? Leia esta tirinha dos bichinhos de jardim. Alguém quer ler para mim? Lê para mim aí, então. Vai, Japa, lê tu. Por que eu? Vai, tu quer ler? Vamos lá, tu quer falar? É o escolhido. Tu é. Vai. Deixa eu botar aqui na página. Vamos ver, então. Ai, meu Deus. Tá, ô João Álvaro, lê tu aí. Não, ó. Vai. Inventaram o carro, o controle remoto e a entrega em domicílio, para não terem que andar. Fizeram as academias, aparelhos de ginástica e comidas light para poderem emagrecer. Criaram o estresse para produzir mais e as farmácias para curar os males inventados. E se eles simplesmente parassem um pouco para respirar, não sei se tentariam algo tão elaborado. Ou seja, isso aí, gente, não é uma crítica? Está sendo uma crítica ao tipo de vida que as pessoas estão levando. Que tipo de vida é essa? É o tipo de vida... Sedentarismo. A preguiça, exatamente. Muito bem, Isadora. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas, tanto para comer, para se exercitar, para viver. Por que para viver, Tolfo? Porque ali no final, no último quadrinho, fala, por que elas não param para respirar? Algo natural. Para que seja natural. Não, as pessoas querem ficar no mundo artificial. Então, gente, por isso que eu digo, após acabar toda essa pandemia, galera, um abraço, assim, ó, comunitário entre todos nós. Eu quero dar um abraço, assim, ó. Eu quero que vocês se sintam abraçados. Porque é muito ruim tu não poder ter esse contato, essa coisa humana. Estamos agora, na pandemia, cada vez mais artificiais, virtuais. Todos vão entender que vai acabar em setembro essa pandemia. Pois é. Tomara, Japa. Mas eu não digo que sim. Porque assim, ó, muito incerto, tudo muito incerto. Mas espera aí. Deixa eu continuar, Japa. Tá. Essa tirinha aqui cai bem na nossa interpretação, na nossa situação atual. Infelizmente, porque estamos cada vez mais artificiais, levando em consideração coisas que pouco importam e não dando valor a coisas realmente importantes. Domingo foi Dia dos Pais. Muita gente não dá tanta bola em casa. Não dava tanta bola em casa, mas agora a gente vê como a gente se aproximou da nossa família. Eu recebi muitas cartas, não foram uma nem duas, eu recebi muitas cartas em que todos relatavam a como eu me aproximei da minha família. E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo para nos sentirmos cada vez melhor, mais humanos, mais família. Fala, Japa. Parabéns pelo teu primeiro Dia dos Pais. Cara, obrigado. É isso aí, né? Oi. Domingo, de domingo pra cá, eu tô toda quebrada, porque a minha priminha veio pra casa dos meus tios, que é aqui do lado. Eu tive que ficar, meio que de babá dela. Ela tem 1 aninho. Meu Deus, ela me deu um corridão. Eu tô toda quebrada. Domingo. Silvia, muito obrigado por me estimular, assim, me sentir com tanta vontade de ser o pai, ok? Vai ter que aprender, ó. Dar um corridão. Silvia, é precaução isso aí só, né?
Viu? Vamos lá, então, gente. A letra A. Lê para mim aí, Bernardo Carboni. Letra A. Vai lá. Tira do mudo, né, filho? Tu me ama, né, meu? Amo, sim. Não é o Bernardo, é o Nicolas. Ô, Nicolas, ele pediu pro teu pai ler, vai lá chamar ele. É o Nicolas Carboni. Vai. A respeito de qual assunto a Joaninha fala? E aí, gente? Acabei de falar, né, da atualidade. Pode botar aí, escrever, né, quem colocou atualidade da vida artificial, né? Pode colocar isso daí, tá? Eu coloquei da preguiça das pessoas para se exercitar e viver. Perfeito, Isadora. Só a última parte, viver, né? Viver. Já nasceu lá na fazendinha, né, Lê? Letra B aí, lê para mim aí, Gabizinha Spencer. Vai lá, só tira do mudo e lê. Tá bom. Vai. É possível estabelecer uma relação entre as falas dos 3 primeiros quadrinhos? Que tipo de relação é essa? Claro que sim. Pode. Eu sei. Eu posso falar? Ela critica os humanos. Nesses 3 quadrinhos, relata o que os humanos fizeram para evitar de fazer coisas simples da vida. Tipo, se exercitar e tal. Perfeito. Sim, há um relato e há uma comparação, sim, pode colocar aí, com coisas simples da vida, como se exercitar e até mesmo respirar. Certíssimo, não esperava menos de ti, Isadora, parabéns. Letra C aí, lê para mim, deixa eu ver, qualquer um, Cris Artman, vai lá, o Cris Artman, Cris Arteiro. Lê para mim, tá aparecendo só o coco aí, só o coco. Isso, tá. Pode tirar a máscara aí, filho, não pega em casa. Isso. Eu quero ficar com a máscara. Tá, então fica com a máscara, é mascarado, vai. Tá, é um tipo... Lê a pergunta, filha, a pergunta. Eu tenho toda a página aqui. Qual o sujeito que se refere à forma verbal havia identifica a alternativa correta? Acho que tu tá na página errada, filho. É 174. Ele tá lendo ali debaixo. Dois. Não. Tu tá lendo lá. É a número 1C, velho. A número 1C. O que se refere à expressão tão elaborada no último quadrinho? Qual é o efeito de sentido causado por essa expressão? Tá, gente. E aí, o que é o tão elaborado para os humanos, ali no caso das minhocas, né? É respirar, né? É respirar. Então, é tipo uma ironia. Isso, por causa que, tipo, é uma coisa fácil, mas daí pra gente, tipo, seria uma coisa difícil, porque a gente já tá acostumado com essas coisas, tipo, mais fáceis, assim. Exato, perfeito. Isadora, perfeito. Não tem nada mais para pôr. É isso aí que a Isadora colocou, tá? Respirar algo tão elaborado, assim, que seria tão difícil, mas que é uma coisa natural, tá? Essa aí seria a resposta. Letra D, a expressão parar de respirar está sendo usada em que sentido, gente? Em que sentido está sendo usado? É o sentido conotativo ou denotativo? É o sentido real ou sentido figurado? Parar de respirar aí. Para respirar, eu acho. É figurado, né, gente? Tu não vai parar de respirar, né? Então, as pessoas parar para respirar, o que quer falar ali, não quer dizer que as pessoas vão morrer, asfixiado, morri. Não. Quer dizer que as pessoas parar para pensar, parar para refletir. Então, é no sentido figurado. Hoje em dia, o ser humano usa muito sentido figurado. Eu, por exemplo, nunca gosto de dar a resposta diretamente. Gosto de fazer com que as pessoas procurem refletir e pensar. Claro, isso no nosso dia a dia, numa aula comum. Uma aula online, que a gente já tem pouco tempo, eu preciso ser mais direto. Mas eu gosto de dar a coisa meio no sentido figurado, para que vocês pensem, para que vocês reflitam, porque isso é importante. Isso é a fase que vocês precisam estar sendo estimulados. Refletir, pensar, para que vocês futuramente sejam pessoas críticas. O que é crítico? Aquele que reclama de tudo? Não. Aquele que não aceita qualquer verdade só porque a outra pessoa impôs aquilo. Não. Devemos sempre refletir, pensar, mas realmente é isso? O porquê disso?
Como acontece isso? Se questionar. Isso faz com que vocês evoluam, isso faz com que o assunto que vocês estão discutindo evolua. Nunca há uma verdade inteira, nunca há uma verdade absoluta. Nós sempre, qualquer assunto, nós podemos sempre refletir, pensar, tirar o melhor daquilo. Ah, mas uma pessoa me falou algo que é ruim para mim. Não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente aprende mais com o nosso inimigo do que com o nosso amigo. Porque às vezes o inimigo fala uma coisa que é verdadeira. Ok? Então, isso daí que eu sempre digo para vocês. Reflitam, sempre reflitam sobre qualquer questionamento. Questionem as coisas. Busquem saber mais. Isso vai fazer vocês cidadãos melhores. Onde é que tu está lendo isso, Tolfo? Não, isso aí eu li uma vez numa revista de autoajuda. Então vai lá, letra E. A quem se referem as formas verbais inventaram, fizeram e criaram? Essa é fácil, né? A quem, gente? A quem? Aos humanos. Aos humanos, é isso aí. Fechou. Letra A agora, letra A, tá? A letra A envolve o verbo haver. Deixa eu abrir o OneNote aqui, peraí. Deixa eu abrir o OneNote aqui. Manuel Duarte vai falar. Pode falar, meu amor. Fale. Assim, eu vou ter que sair da live, então, mas depois eu vou assistir a gravação. Se eu conseguir voltar, eu vou voltar. Sim, senhora. Deixa eu só deletar aqui. Vou abrir para vocês aqui uma livezinha. Uma livezinha não, uma apresentação. Só excluir uma página aqui. 1 second. Ok. Vamos lá, então. Vocês me digam se está apresentando para vocês aí ou não. Vamos lá. Tela inteira. Vamos fazer uma revisão rápida. Compartilhar. Me diz aí se está aparecendo. Vamos lá. Não tá. Agora sim. Ok. Aqui, para mim está aparecendo. E agora? Está aparecendo? Sim, vamos lá então, gurizada. Nossa revisão rapidíssima, tá? Análise sintática. Vamos lembrar que o coração da análise sintática é o verbo sempre. É a primeira coisa que eu vou achar. É o verbo, é o coração da coisa. Olha aqui, coração aqui, né? A flechinha do amor. A flechinha que vai e a maioria das vezes acaba ferrando com o companheiro, né? É a flechinha do amor. É a nossa flechinha do saber. Agora é a flechinha do saber, porque eu acho o meu verbo e eu vou fazer 2 perguntas. Vocês lembram quais são? O que é que? E quem é que? Muito bem. Pelo menos... Isso. E quem é que, né? Pelo menos isso daí ficou bem estudado. Quem é que? Essa semana eu estava fazendo provas do Politécnico com os meus alunos do curso e caíram de 25 questões, teve uma prova que tinha 8 questões só de análise sintática. Gurizada, a maioria dos alunos que não tinha visto a matéria comigo errou quase todas. E os alunos que viram a matéria comigo, que já tinham sido meus alunos, acertaram todas. Então, se vocês seguirem as minhas dicas, não tem erro, tu vai se dar bem Por sempre. exemplo, pretérito da vadia. Eu sigo isso, né? Filho, eu nunca falei isso. O que tu tá dizendo? Eu nunca disse isso, que horror. Eu tô lascada no Politécnico. Eu disse assim, eu disse o pretérito da vazia. Tu confundiu, filho. Tá? Que é o pretérito. Japa, eu disse vazia. É o pretérito imperfeito, né? Termina em val ou ia, mas tudo bem, não estamos falando de pretérito agora, estamos falando de sujeito. E aí, vamos lembrar, gurizada, que o sujeito, ele se divide em 2 tipos. Então, como assim 2 tipos? Tu sempre diz que são 5. Sim, são 5. Mas são 2 tipos quando 2. 1 tipo é quando aparecem e 3 tipos é quando não aparece. Quando aparece, vamos lembrar que ele pode ser que tipo, gente? Sujeito... simples ou composto. Muito bem, eu acho que foi o Nicolas, né?
Isso. Simples ou composto. Muito bem. Não pulou aí, Nicolas. Muito bem, muito bem, muito bem. Gurizada, simples ou composto? Simples é quando nós temos um núcleo. Um núcleo. Composto é quando nós temos 2 ou mais núcleos. 2 ou mais núcleos. E eu dei uma dica para vocês. Vocês lembram? Tem que aparecer o quê? Qual cidadão? A conjunção E. Isso. Mas sempre vai aparecer o E? Não, nem sempre. Há casos, até essa semana eu fiz, que nós tínhamos 3 núcleos e não tinha o E, mas vai ter vírgula pelo menos, tá? Se não tiver E, vai ter vírgula. Um ou outro, ok, gente? Tá, beleza, esses são os que aparecem. Esses 2 aparecem, mas tem outros 3 que não aparecem. Quais são eles? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém Oculto, indeterminado e não sem sujeito. Oculto. E agora, olha só, o Tolfo sempre vem com uma novidade. Oculto tem mais 2 nomes. Alguém sabe qual outros 2 nomes para o sujeito oculto? Tem mais 2 nomes. Alguém sabe? Eu lembro. Quer dizer, eu não. Mas eu sei. Eu vou falar para vocês, isso é uma novidade. Ele pode aparecer com os nomes ainda. Ó, peraí que entrou alguém. O Thomas. Sempre Thomas atrasado, né? Antes tarde do que nunca. Oculto, elíptico. Verdade, agora eu lembrei do elíptico. E desinencial. Por que eu falo isso para vocês? Por que eu falo isso para vocês? Porque pode aparecer uma tarefa que tenha qualquer um desses nomes. E qualquer um desses nomes é a mesma coisa que o oculto, tá, gente? Pode aparecer desaparecido, sujeito desaparecido, não. Olha, velho, eu vou te dizer que em 37 anos que eu me dou por gente, eu nunca vi essa expressão. Mas pode aparecer, né? Pode aparecer, né? É o sujeito oculto, desaparecido, né? Sempre pode ter um louco aí para inventar uma coisa nova. Então pode ser tipo japa. Então, gurizada, vamos lembrar que o sujeito oculto elíptico desinencial, ou melhor, resumindo apenas o oculto, ele não aparece. Ele não aparece, mas eu consigo identificar que é o... Quais são as palavras que eu consigo identificar? Eu, tu, nós, vós e nós. Eu, tu, ele, né? Tipo, comi em restaurante chique. E o indeterminado é o eles, né? E o verbo vai ser. Isso, perfeito, perfeito. Não preciso nem explicar mais, a gurizada sabe tudo isso daí. Fico contente, tá? O indeterminado, alguém derrubou alguma coisa aí. Indeterminado. Gente, é muito difícil escrever aqui. Indeterminado é quando eu tenho o eles, não aparece o eles, hein? Cuidado, não aparece. O eles ou um verbo. Desculpa a letra, gente, eu estou escrevendo aqui em pé. Um verbo mais ser, onde esse verbo exija o que, gente? O que o verbo tem que exigir? Preposição. Eu quase esqueci da preposição. É, preposição. Ah, Tolfo, então qualquer verbo mais ser é um sujeito indeterminado? Não. O verbo tem que exigir preposição, ou seja, após essa partícula ser aqui, nós temos uma preposição. Tá, gurizada? E qual outro que tá faltando? Tá faltando um. O inexistente. Oração sem sujeito. Inexistente ou oração sem sujeito. Inexistente ou oração sem sujeito. Aí vamos lembrar que isso daí... Opa! Fiz um risco aqui, Ctrl Z. Vamos só aqui aumentar. Inexistente ou oração sem sujeito. Vocês lembram quais são? Como é que a gente consegue identificar ele? Tem algumas dicas que eu dei aí. Quais são? É o verbo haver e o tempo meteorológico e cronológico. O verbo haver. Mas tinha mais 2, né, meu anjo? Quais eram? Ser, o verbo haver. Isso, haver, ser e fazer, né? Verbo haver, ser e fazer. Indicando o quê?
Indicando o quê? Tempo. Tempo, muito bem. E vocês lembram que tipo de tempo era? Tempo Cronológico, pode ser... meteorológico. Isso, pode ser tanto de cronos, né? Ou de metros. Então, cronológico. Muito difícil essa palavra. Ou meteorológico, né? Meteorológico, que eu copio tudo igual aqui, ó. Tá, enfim. Tá, gente? Então, o verbo haver, ser e fazer, que indica um tempo cronológico ou meteorológico, né? Mas tem mais coisa. Natureza. Como? Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Pode me dar um exemplo? Chuva. Ah, chuva é. Sim. Chuva é. Tô sendo irônico. Chuva não é um substantivo? Tipo, choveu em Santa Maria. Agora ele falou certo. Ele usou o verbo chover. O verbo chover, fenômeno meteorológico. Tá, aqui. São verbos que indicam ações da natureza. Perfeito, meu amor. E somente ações da natureza. Tem que ser a chuva de Deus, tem que ser a neve de Deus. Não pode ser figurado. Então, tipo, exato. Nevou em Itara. Tá, é meteorológico. Agora, a mãe trovejou de raiva. A mãe trovejou de raiva. Tem como a mãe trovejar de raiva? A minha mãe é a mulher do Thor. Então tá, desculpa, né? Pode ser. Aí, nesse caso, tá certo, né? É Deus, é o Deus do trovão. Não! Nada a ver, não me fala bobagem. Caíram bênçãos no povo. Não tem, gente. Choveram bênçãos no povo. Gente, isso não é um fenômeno meteorológico. Isso são sentidos figurados. Isso não pode. Tem que ser fenômeno meteorológico mesmo. Tem que ser da natureza. E tem mais um caso, alguém lembra? Tem a ver com esse cidadão aqui, quando ele é igual a alguma coisa. Existe. Haver, não. Oi? Sim, aí existir. Muito bem, aí existir. Tá? E aqui eu quero que vocês tomem cuidado num detalhezinho que eu vi que alguns estavam errando. O haver e o existir, tá? Eu quero falar sobre esse caso aqui. Porque aqui nós temos duas situações, ó. Eu posso escrever aqui, ó. Há bons alunos aqui. Há bons alunos aqui, tá? Meu Deus, a letra tá horrível, importante que entendo. Mas eu olho aqui, esse haver aqui, ele não tem sentido de existir? Pergunto para vocês. Não tem sentido de existir? Eu não posso trocar isso por existem bons alunos aqui? Pode. Acho que sim. Então eu vou até puxar aqui, ó, aqui, tá? Para ver que é a mesma frase. Olha só como é que eu classifico a primeira oração. Há bons alunos aqui. Eu tenho o verbo haver com sentido de existir, é igual a existir, tá? Tem o sentido de existir. Então eu vou dizer para vocês que isso aqui é uma oração sem sujeito. Agora, atenção para esse caso aqui, tá? Atenção. Existem bons alunos aqui? Não tem nada a ver com a oração de cima. Eu falei para vocês que é o haver com sentido de existir, não o existir com sentido de haver. Não, é o verbo haver e é apenas o haver que vai ter oração sem sujeito. Aqui eu vou fazer a perguntinha, o que é que existe aqui? Bons alunos. Então esse daqui é o meu sujeito e um sujeito simples. Então tomem cuidado que o verbo existir ali, ele vai ter o seu sujeito. Agora, quando tiver o verbo haver, que eu possa trocar por existir, me dá o sentido de existência, aí sim eu vou ter uma oração sem sujeito. Ok, gurizada, entenderam isso daí? Vocês entenderam toda essa parte, ou melhor, relembraram toda essa parte
Quinta-feira eu vou relembrar a parte de objeto direto, objeto indireto e predicativo do sujeito. Vou deixar umas atividades de novo, ok? Vamos parar a apresentação. Todo mundo viu aí? Tá. Gurizada, fala, filho. Vamos pensar aqui o exemplo de oração sem sujeito. O oração sem sujeito dá para o cara botar, tipo, né? Isso. Né? Então, isso. Ó, há um ótimo aluno no Colégio Santana chamado Japa, entendeu? Entendi. Exemplo, nossa, exemplo bom, hein, Japa? Exemplo bom. Vamos tocar para frente aí, porque eu quase dormi com esse exemplo. Vamos lá, então. Qual é o sujeito a que se refere a forma verbal havia? Oxi, tu dormiu com ele, senhor? Eu pergunto para vocês, gente. Qual é o sujeito? Qual é o sujeito? O sujeito é o tubarão. Não conseguimos determinar o verbo haver em pessoal. O sujeito é a equipe de mergulhadores. Qual que é aí, gente? Qual que é? Qual dessas alternativas vocês marcariam? A número 1. É qual? O número 1? O sujeito Eu coloquei é o a tubarão? última. Mas para mim ele é do verbo haver, que é impessoal. Ou seja, ele não tem pessoa. Porque aquele haver ali, eu posso trocar por existir, não posso? Não existia mais tubarões-tigre. Então, gente, quando eu pego uma frase, uma oração, em que o verbo haver eu posso trocar por existir e dar sentido, é uma oração sem sujeito, tá? Então, para mim, a resposta é não conseguimos determinar, pois o verbo haver é impessoal, é isso aí, tá? Vamos lá, gente, vamos acabar bem rapidinho. No trecho, acredita-se que esse tubarão branco, o verbo permite determinar no sujeito? Sim ou não? Olha o verbo mais ser ali, Nesse caso aí não tem sujeito, tá? Porque acredita-se, mais nada, não tem mais nada depois dele, tá? Não tem preposição. Mas nesse caso não tem a preposição. Mas nesse caso aí é um caso especial, tá? Então esse daí não vai ter também. Mas isso aí não vai cair, não precisa se preocupar. Número 3, vamos lá. Há vagas para interessados em desenhos. Houve deslizamentos com as chuvas, neva com intensidade na Serra Catarinense. 3 verbos. Eu quero 3 verbos, eu quero um de cada oração. Me digam. Digam quais são. Interessado. Não. Interessado não é verbo, filho. Oxe, interessado, verbo. Ei, não. Agora o haver, tá? Houve e neva. Perfeito. Esses verbos aí, já responde a letra A, tá? Identifique e sublinhe as formas verbais dessas orações, ou seja, o a, o houve e o neva. Nessas manchetes, há algum sujeito que possa ser identificado? Pergunto para vocês se tem sujeito. E que tipo de sujeito é essas orações aí? Já vou dar a dica, todos são a mesma coisa. Fala, Nicolas. Mas são sujeito. Eu também acho. Mas por que, Isadora e Nicolas? Por quê? Porque a última é fenômeno da natureza e os outros dois tem o verbo tempo, que é o haver. Perfeito. Mais nada para colocar. Ou seja, todas as frases, as 3 orações, elas são orações sem sujeito, ou sujeito inexistente. Tu mata pela última, né? Porque neva ali naquela situação é o fenômeno da natureza. Deu? Acabou. Número 4, lê aí para mim. Rápido, vamos rápido, para passar rápido. Deixa que eu leio então, não tem problema. Releia no quadro seguir os sentidos dos verbos impessoais, uso da oração sem sujeito. Há anos, deixa eu ver ali o verbo haver, quando se refere a tempo decorrido, o verbo que se refere ao fenômeno da natureza e o verbo ser expressando o tempo. Você repetindo o que a gente falou ali, né? Então, gente, isso aí você só circula ali e escreva assim, orações sem sujeito, só isso, tá? Orações sem sujeito. Pedir para fazer 176? Não, né? 176, não. 176 então, por que eu era pedi... para colocar na 4 mesmo? Desculpa. Na 4 é só para colocar que são orações sem sujeito, só isso, tá? Só escrever, são orações sem sujeito, só isso. Pergunto para vocês, era para fazer 176? Não, né? Diz para não fazer, né?
Disse que não era. Não é. E eu dei uma explicação rápida na nossa última aula. Eu dei uma explicação rápida sobre o uso de mal e mal. E eu vou apresentar mais uma vez para vocês. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí? Sim. Sim? Tá. Então, deixa eu subir a tela, tá? Vamos lá. Esse uso do mal e mal é muito fácil, gente. É muito fácil. Mal e mal. E eu vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Olha aqui, o mal tem o L, né? Esse L é assim, ou na letra cursiva é assim. Olha aqui, associa, ó. O mal, tu usa mal quando tu substitui por bem. Ó o E aqui, ó. Ó o E aqui, ó. Olha esse E. É bem. Esse E é parecido com esse L aqui. E mal é bom. Isso. E aqui, ó, bom, ó. Bom. Bom. Então, quando substitui por bom, ó, o bom tem o U aqui, ó, são parecidos, a metade de cada um são parecidas, tá? Então, tenta associar mal com U quando substitui por bom, mal com L, esse L aqui, né? Na verdade, esse daqui, tu vê que é igual o E daqui, né? O bem. Então, não esqueça dessa dica aí. Se tu associar com essa dica, tu nunca erra. Ah, Tofo, mas isso daí é muito fácil. Eu sei que é fácil. Mas na hora da prova, na hora de um concurso, isso daí entra, tu tá nervoso, tu vai esquecer de algo tão banal. Então, tenta lembrar dessa dica. O L do mal, ó, o L do mal, da letra cursiva, o L daqui. O mal com U daqui, ó, ele é barriguinha aqui embaixo, é o mesmo a barriguinha do O, ó, barriguinha do O. Tá? Vocês não vão esquecer dessa dica aí, essa dica aí é bem legal, hein? Bem bacana, bem simples. Na minha época não tinha dica, eu tinha que aprender na marra, né? Ah, pois é o que eu digo. Na hora do nervoso, isso aí tu esquece. Vou dar um exemplo para vocês. Na hora que vocês, todo mundo já discutiu, já brigou com alguém aqui, né? Não digo brigar de soco na cara, eu digo brigar de discussão, de argumentação. Aí o que acontece? Tu vai ali, briga com a pessoa, separam, tá? Aí tu chega em casa, depois tu chega em casa, ou sei lá, uns minutos depois tu começa a pensar, por que eu não falei isso e aquilo para a pessoa? Ela não é assim. Tu começa a pensar, né? Por que eu não disse isso? Por que aquela hora eu não falei isso? Por que eu não argumentei tal coisa? Porque na hora tu tá nervoso. E quando a gente está nervoso, a gente fica cego. A gente não presta atenção no que a gente teria que falar. Agora, quando tu tá tranquilo, que depois em casa tu tá tranquilo, aí tu não tá mais nervoso, aí tu começa a raciocinar. Então, o nervoso nos cega. E é por isso que em dia de prova, em dia de teste, tem gente que diz, me deu um branco. Claro, tu estava nervoso. E tem duas pessoas que ficam nervosas, tá? Ou tu fica nervoso por causa de uma briga, que daí é uma coisa natural, é uma reação humana de estresse, ou tu fica nervoso numa prova porque tu não estudou o suficiente. Que tem dois tipos de pessoas. Tem dois tipos de pessoas que não ficam nervosas na hora de uma prova. Aquela que estudou muito, sabe todo o conteúdo, ou aquela que não estudou nada. Ela sabe que não vai ter como fazer milagre. Tá? Eu estudo bastante, só que na hora eu fico tão nervosa que eu não presto atenção em nada e escrevo qualquer coisa. Eu fico muito nervosa e esqueço o conteúdo. Mas, Silvia, isso daí, tu tem que trabalhar essa parte aí. Porque se tu for analisar, claro que isso daí tem várias coisas que podem estar atrás disso, né? Mas geralmente é uma parte só psicológica, que tu precisa trabalhar essa parte. Eu digo para ti assim, Silvia, como eu sempre falo para os meus alunos, quando a gente vai fazer um teste ou uma prova, se o professor trabalhou toda a matéria, ele deu bastante exercício, não vai aparecer nada diferente do que a gente estudou, não tem o porquê de tu estar nervoso, não é? Então, claro, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, se ela te transmite essa parte de tranquilidade, e se tu estás tranquila contigo ou não. Mas eu tenho certeza, Silvia, se a gente fazer uma avaliação, tu vai ficar tranquila com a minha prova. Por que tu vai estar tranquilo? Porque eu não vou dar nada diferente do que a gente já viu aqui. E até porque eu acho o português é algo natural nosso,
Nós falamos todos os dias português, então é só saber ler, né? Claro que temos as nossas regras, e essas aí que vai fazer diferenciar. Mas não quero me estender sobre esse assunto, tá, Silvia? Mas tu vai aprender a superar isso, tá, meu anjo? Tenho certeza. Uso de mal e mal. Tem o antônimo para mal. Gente, qual é o antônimo para mal? Mal com U. Qual que é? Bom. Bom. Qual seria a ideia expressa se o título fosse do bom estilo? O bom estilo. Alguém poderia me dizer do mau estilo, do bom estilo? Seria um aspecto positivo, tá? Um é negativo, o outro é positivo. Só botar aí, aspecto positivo, tá? Segundo o lírico, né, o principal ali, é importante expressar-se bem. Que pergunta tosca, né? Bota sim, né? Expressar-se é a forma que tu se comunica. Então, sim, né? Expressar-se é a forma que tu se comunica. Releia o primeiro verso do poema. Que palavra se opõe à palavra... Olha, que pergunta feia. Que palavra se opõe à palavra todo? Todo o bem, todo o mal, que eles te dizem nada. Seria isso daí. Então, que palavra se opõe à palavra todo, gente? Qual que é? Nada. Nada. Muito bem, muito bem. Qual a ideia expressa por essa oposição? Que tudo ali não tem significado. Essa é a resposta. Tudo não tem significado, tá? E as duas últimas, para a gente encerrar a aula de hoje, lembrando que a 171 fique online. A turma 171, todos os alunos da turma 171 fiquem online, que eu preciso conversar com vocês. Duas palavras nesse verso são antônimas. Quais são, gente? Bem e mal. Bem e mal, perfeito. Essas palavras antônimas são acompanhadas por um determinante? Qual? O que acompanham eles? O artigo o artigo o, tá? Gurizada, essa seria a nossa aula de hoje, tá? Um abraço para a turma 171, 173, desculpa, para a turma 172 e 173. E mais uma coisa, 171, vou repetir. Fiquem online que eu preciso conversar com vocês, tá bom? A turma 172, 173, pode ir, tá liberada, tá, gente? E hoje, porque hoje é o dia do estudante, eu dou um parabéns para vocês, dou a minha felicitação e vou deixar a atividade no portal amanhã, não hoje, tá? Hoje eu só deixo esse link aqui dessa aula. Oi, pode falar, meu anjo. Eu tenho uma dúvida na página 175. Vamos lá, 175. Eu tô. Na segunda, houve deslizamentos com as chuvas. Poderia ser fenômeno natural, tipo, por causa que foram as chuvas ou não? Pode ser. Perfeito, pode ser. Ok. E eu tive uma dúvida, tipo, Tchau, Silvia. se haver e existir, tipo, não conseguir ser substituído por existir, o haver, ele vai ser oração sem sujeito, né? Se tu não substituir o haver por existir, esse haver não estiver dando essa ideia de tempo, tu vai ter sujeito, tá? Tu vai ter sujeito. Então, só tem duas situações que o verbo haver não vai te dar a parte de oração sem sujeito, que é o haver, tchau, é o haver com sentido de existir, ou haver indicando tempo, tá? Tchau. Obrigada, Tofo, tchau. De nada, um abraço, tchau. 171 fique, 171 fique. Tchau, Tofo. Tchau.